Bom dia, pessoal, tudo bom? Bom, hoje a gente vai ver então o áudio com a explicação dos slides sobre funções de várias variáveis com o tópico derivada direcional e vetor gradiente. Então, esses tópicos eles estão na seção 14.6 do Sturt, volume 2, que é o livro que a gente adotou para nossa disciplina. Tá? Eu vou explicar os slides, tentei colocar os slides, alguns até prints das minhas notas de aulas para ficar mais explicativo para vocês. E qualquer dúvida, só tirar comigo na nossa próxima aula na semana que vem. Mas eu espero que não haja nenhum problema, tá? Pode recorrer ao livro, ler o livro, fazer exemplos extras do que os que eu coloquei aqui no slide, que tudo vai ficar bem. Tá? A lista de exercícios já está disponível no campus virtual, então tem bastante aí trabalho com relação a esses tópicos, tá? Então, vamos lá. Bom, primeira coisa vamos entender para que serve a derivada direcional, em que contexto que a gente utiliza essa derivada direcional. Se a gente fizer uma revisão do que a gente viu sobre derivada em funções de várias variáveis, nós vimos derivadas em relação a x e a derivada em relação a y, quando a gente tem uma função de duas variáveis, né? Então, o que era essa derivada em relação a x? Quando a gente derivava em relação a x, a gente mantinha o y constante e variava o x, ou seja, o que é variar o x? É variar valores de x no eixo x, né? Então, a gente caminhava na direção do vetor 1, 0, lembrando o GA. Quando a gente derivava em relação a y, né, a derivada parcial em y, a gente caminha no eixo y, ou seja, na direção do vetor 0, 1. Aqui, a gente vai dar um passo além. Então, suponha que eu estou nesse contexto do mapa e eu quero saber a taxa de variação da temperatura, representada pela função t de xy, quando eu saio da cidade de Chongqing e quero ir para esse ponto vermelho mais para baixo, cruzando essa curva de nível de temperatura 10. Então, veja que a gente não consegue resolver só com o que nós já estudamos na aula anterior, que é andar pelo eixo x ou pelo eixo y. Andar pelo eixo x aqui seria ir de oeste para leste. Andar pelo eixo y seria ir de norte a sul. E não é isso que a gente tem, né? Então, eu estou querendo ir a sudoeste de Chongqing. Como é que a gente resolve isso? Então, essa é a ideia de derivada direcional, tá? Eu dou uma direção qualquer e eu quero calcular a derivada. Vou traduzir. O que é calcular a derivada? Eu dou uma direção qualquer e eu quero analisar como é a taxa de variação da função nesta direção. Nesse contexto, eu dou uma direção qualquer e eu quero calcular como é a variação da temperatura na direção sudoeste de Chongqing. Então, pois bem, eu tenho uma direção qualquer, vou representar ela pelo vetor u igual a b. Nós já entendemos, então, o que eu estou querendo, né, com derivada direcional. Vamos agora entender geometricamente, né, como a gente fez lá para o caso das derivadas parciais em x e em y. Se vocês olharem os slides, o livro das aulas anteriores, vocês vão ver o que? Quando a gente calcula a derivada parcial em x, a gente mantém o y constante. Isso equivale a pegar a minha superfície e cortar ela pelo plano y igual y0, sendo y0 essa minha constante. Aqui a gente faz uma coisa parecida. Se eu estou querendo derivar na direção do vetor AB, eu vou pegar minha superfície S, que é esse gráfico todo em azul, e vou interceptar ela por um plano que passa pelo meu ponto P, que é o x0, y0 e z0, mas na direção do vetor U igual a B. Então, olhem lá embaixo, o U está no domínio, né? Eu vou cortar essa minha superfície por esse plano que tem essa direção do vetor. Onde, então, vai estar o valor da minha derivada direcional? Quando eu corto essa superfície por esse plano, como interseção, a gente gera uma curva, já que o Z, né, eu cortei ali, coloquei na direção do vetor U, então a interseção vai ser essa curva C em dimensão 2, né? Então, a derivada direcional vai ser a inclinação dessa reta tangente, que está em rosa ali em cima, a essa curva C nesse ponto P, tá bem? Então, derivada é sempre graficamente inclinação de uma reta tangente, tá? E nesse caso é exatamente essa reta tangente rosa ali em cima. Agora,
que a gente já sabe onde quer chegar e já sabe o significado geométrico, vamos entender como se calcula essa derivada direcional. Quando eu tenho uma função que não é definida por forma, né, ou seja, tem uma tabela, como aqueles que a gente trabalhou com sensação térmica, ou eu tenho somente um gráfico, a gente pode usar essa ideia de variação, né? Como a gente fazia lá nos exemplos práticos, como foi o exemplo em sala, por exemplo. Pega a variação em torno do ponto e vai tentando adequar ao conceito de derivada. Quando a gente tem uma função definida através de uma fórmula, o Teorema 3 do livro do Sturte, ele dá uma expressão para a gente conseguir calcular essa derivada direcional. Então, a derivada direcional, ela vai ser a derivada em x vezes o a, que é a primeira coordenada do vetor u, mais a derivada em y vezes o b, que é a segunda coordenada do vetor u. Pode procurar lá no livro que tem a demonstração, tá? Agora, tem uma particularidade. Quando a gente trabalha com derivada direcional, o vetor u, ele é unitário. Andresa, por quê? Ó, a gente está interessado na direção do vetor, né? Já que eu quero derivar naquela direção. Então, se eu pego o vetor nessa direção de norma 1, de norma 10, de norma 1000, não vai mudar a minha direção. Então, para facilitar os cálculos, a gente considera o vetor u unitário. Então, nessa fórmula que vocês estão vendo nesse slide, o vetor u igual a b é unitário. Portanto, a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado é igual a 1, que é a norma do vetor, tá? Então, vamos sempre ficar atento a isso. E já que esse vetor tem norma 1, as coordenadas dele, as coordenadas A e B, elas se encaixam no círculo trigonométrico, né? Então, como a coordenada A é a coordenada x do seu vetor, ela vai ser igual o cosseno. A coordenada B é a coordenada y, lembra que seno sem sono de pé. Então, a coordenada B vai ser o seno, tá bem? Então, a gente também consegue, se você tiver um ângulo aí formado pelo eixo e o seu vetor, né, o eixo x e o seu vetor, esse ângulo chamado de θ, você consegue também calcular a derivada direcional através da fórmula fx vezes cosseno de θ mais fy vezes cosseno de θ. Então, tudo depende do contexto, tá? Resumindo, se for uma tabela, a gente usa a ideia de taxa de variação. Se for só as coordenadas do vetor, tem que normalizar ele para ficar com coordenada com norma igual a 1, a gente já viu como faz isso em sala, vocês também viram em GA, e aí usa direto as coordenadas já normalizadas nessa primeira linha, e se tiver o ângulo, dá para resolver pela linha de baixo. Pois bem, então vamos agora pensar no vetor gradiente. Uma outra maneira da gente escrever a fórmula da derivada direcional é usar o produto escalar. Então, eu tenho aqui f de x vezes a, mais f de y vezes b. Essa é a fórmula que a gente tinha no slide anterior. Se eu tenho produto escalar lá de GA, como que a gente resolve um produto escalar entre dois vetores? Multiplica a primeira com a primeira coordenada, soma a multiplicação da segunda com a segunda. Então, essa primeira linha, ela é igual à segunda. Lembrando que esse ponto é o produto escalar. Esse primeiro vetor, derivado em x, derivado em y, ele tem um nome especial, ele chama vetor gradiente de f nesse ponto que ele está sendo calculado. Tá? Esse vetor ele é importante para a gente, né? Como a gente pode imaginar, ele traz o que nas coordenadas dele? Informações de taxa de variação. E taxa de variação é muito para a gente aqui em cálculo 2, tá? Dá para a gente calcular várias coisas. Então, esse é o vetor gradiente. Então, veja bem, se a gente quiser fazer um link entre os dois conceitos de derivada direcional e vetor gradiente, para relembrar, derivada direcional é uma ferramenta que permite a gente analisar a taxa de variação da função em qualquer direção. Mas se alguém chega para vocês e fala assim, olha, eu quero maior taxa de variação, ou eu quero a direção em que a minha função mais cresce, ou eu quero a direção em que a minha função mais decresce. Isso é importante no contexto para mim. Como é que a gente responde? Qual que é essa direção? Essa direção, pessoal, vai ser a direção do vetor gradiente. Então, se você tem a sua função em um vetor u unitário qualquer, aí você tem o vetor gradiente dessa função, com certeza a taxa de variação vai ser maior na direção do vetor gradiente, tá? E o valor máximo dessa taxa de variação, ou seja,
o valor máximo da derivada direcional vai ser igual à norma do vetor gradiente. Vamos ver como que a gente prova isso. Se eu tiver, então, pelaquela fórmula de 2 slides atrás, eu tenho a derivada direcional igual produto escalar entre o gradiente e o vetor U. Lá de GA, a gente sabe que o produto escalar, ele também pode ser calculado através de norma e ângulo. Então, o resultado dessa derivada direcional vai ser a norma do gradiente vezes a norma do vetor U vezes o cosseno de θ, sendo θ o ângulo entre esses dois vetores. Quais vetores? O gradiente e o U, que é a minha direção qualquer. A norma de U é 1, né? A condição que eu falei com vocês. Portanto, até então, a gente tem que a derivada direcional é igual à norma do gradiente vezes o cosseno de θ. A pergunta é, né? No slide anterior não era quando eu consigo uma maior variação da função, ou seja, um maior valor de derivada direcional. Portanto, quando que esse produto aqui, no lado direito dessa equação, o módulo do vetor gradiente vezes cosseno é maior? O cosseno varia de menos 1 a 1. Então, ele vai ser maior quando o cosseno de θ é igual a 1. E isso acontece quando θ é igual a 0, né? Se olhar lá no ciclo trigonométrico. Portanto, quando que a derivada direcional vai ser máxima? Quando θ é igual a 0, isso significa que o vetor U, que é a direção qualquer que eu peguei, tem que ter ângulo zero com o vetor gradiente, ou seja, eles têm a mesma direção e sentido. E quando que essa minha derivada direcional vai ser mínima? Quando o cosseno for menos 1. Isso acontece quando θ é 180, ou seja, quando a minha direção U caminhar na mesma direção, mas contrário, né? No sentido contrário, o ângulo de 180 com o vetor gradiente. Então, isso é uma conclusão importante para a gente. Eu vou falar com vocês depois, lá na parte de aplicações, no fim dos slides, tá? Se a gente quer maximizar a taxa de variação de uma função, eu vou na direção do vetor gradiente no sentido. Se eu quero minimizar, eu vou contrário ao vetor gradiente, ainda na mesma direção, mas em sentido contrário, tá bem? Vamos ver um exemplo para entender um pouco sobre isso. Então, eu tenho uma função x elevado a y, uma função de duas variáveis. Eu quero calcular primeiro a taxa de variação na direção do vetor PQ. Tá? Eu tenho 2 pontos, vou pegar o vetor entre esses 2 pontos. Lá de Gaal, a gente sabe que para achar esse vetor, eu faço a coordenada de Q menos a coordenada de P e eu vou achar o vetor menos 3 meios e 2. Com norma igual a 5 meios. Então, aqui já tem que ter uma tensão. Eu tenho que normalizar esse vetor, fazer ele ficar com norma 1. Como é que a gente faz isso? Pega cada coordenada do vetor e divide pelo tanto da norma, que é 5 meios. Então, eu vou obter o vetor menos 3 quintos e 4 quintos. Lembrando que não é um vetor muito diferente do original. Ele tem a mesma direção e o mesmo sentido. Ele só tem um tamanho menor, tá? E não muda a direção, então não vai mudar o nosso contexto. Aí eu continuo estando na direção do ponto PQ. Então, se a gente usar as fórmulas de derivada direcional anteriores, lembrando que aqui em azul claro, já que eu vou precisar calcular o vetor gradiente, eu preciso derivar a função. Então, a derivada em x da e elevada a y, a derivada em y da x e elevada a y, e daí eu vou aplicar no ponto que eu quero calcular essa derivada, tá? Então, no ponto 2, 0, em x vai dar 1 e a derivada em y vai dar 2. Então, eu vou simplesmente aplicar na fórmula. Então, o gradiente no 2, 0, a gente já calculou ali, dá 1, 2. O vetor U com norma 1 é menos 3 quintos, 4 quintos. Aplicando o produto escalar, 1 vezes menos 3 quintos dá menos 3 quintos, mais 8 quintos, da multiplicação das segundas coordenadas, vai dar menos 3 quintos mais 8 quintos, 5 quintos, que é igual a 1. Tá? Então, calculei aqui. Eu tenho 2 pontos, calculei a taxa de variação no sentido deles. Do vetor que os une. Agora, a pergunta é, tinha como eu aumentar essa taxa de variação? Eu descobri uma direção onde a minha função varia mais rapidamente? Tem. A gente viu no slide anterior, que é a direção do vetor gradiente. Então, vamos olhar para ele. O vetor gradiente, nós vimos que é 1, 2. Então, eu quero saber qual que é o valor máximo da minha taxa de variação nessa direção. Então, ou seja, se a gente voltar um pouquinho, ó, eu falei que o valor máximo é a norma do vetor gradiente. Então, eu vou pegar a norma desse vetor.
o vetor é 1, 2, a norma dele vai ser raiz de 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado, que é raiz de 5. De fato, é maior do que a variação que a gente obteve na direção do vetor PQ, que deu 1, né? Raiz de 5 é maior do que 1. Tá? Então, essa é a direção que a minha função varia mais rapidamente. Qualquer outra direção, se cada um de vocês criar um vetor e aplicar e calcular a derivada direcional na direção desse vetor, não vai dar maior do que raiz de 5, tá bem? Nesse ponto 2,0 que a gente está analisando. Uma outra questão importante do vetor gradiente, então essa primeira foi, o gradiente é a direção onde a minha função cresce mais rapidamente, né? Na direção desse sentido, e onde decresce mais rapidamente, contrário a ele. Outra questão é, já vou falar, depois a gente vai vendo agora as contas para concluir. Mas nesse desenho, na figura 11, a gente vê que o vetor gradiente em rosa ele é perpendicular à curva de nível da função. Então, para entender melhor esse desenho, vamos dar nome às coisas, né? Então, eu tenho uma função de duas variáveis, então a gente sabe que o gráfico dela, que eu estou chamando de S, está em R3, o gráfico dela nem está desenhado nessa figura, tá? Não é o caso aqui pra gente. O gráfico está em R3 e a curva de nível, ela vai estar em R2. Como que eu represento uma curva de nível? Lembra que eu tenho o gráfico em R3, a curva de nível, eu vim cortar esse gráfico com um plano Z igual a um valor constante. Então, uma curva de nível é o conjunto de todos os pontos que tem mesma altura. Então, eu vou cortar Z igual K. Então, essa curva que está em azul aqui pra gente, vai ser o conjunto de todos os pontos do domínio, que o valor da função da K. E o P igual a x0, y0 é um ponto qualquer do meu domínio. Então, como a gente tem uma curva lá de função vetorial, que a gente já viu nessa parte do curso de cálculo 2, essa curva pode ser representada como uma função x de t e y de t. Né? Ela tem duas dimensões, a gente fixou o z igual a k. Se eu for variando o t, o instante, eu vou andando em cima dessa curva. Então, a curva é x de t, y de t, e essa curva, ela faz parte da superfície total, porque a gente obteve ela pegando a superfície total de R3 e cortando por um plano. Então, essa curva, ela está na casquinha do gráfico da minha superfície. Então, ela tem que satisfazer a equação da superfície. Tá? Então, f de x de t e y de t é igual a k. Se a gente derivar aqui em 3, ó, 3 é a última igualdade desse slide. Se eu derivar, aí o que eu tenho? Eu tenho uma função f, que é a função de x e y, e x e y são funções de t. Aí a gente precisa da regra da cadeia para derivar. Tá? Então, monta o diagrama. Vocês vão ver aqui no cantinho esquerdo o diagrama. E usa a regra da cadeia que nós estudamos na aula passada. Então, derivada de f em x, vezes derivada de x em t, trocou de ramo, soma, derivada de f em y, vezes derivada de y em t. Do outro lado, ó, eu tinha a constante k. Se eu derivar, vai dar zero. Aí, se a gente usar, né, esse ou, o que é? Eu não estou mais derivando, não estou mudando a minha expressão, só estou escrevendo ela de um jeito diferente usando o produto escalar. Então, pelo produto escalar, eu tenho o primeiro vetor, que é o vetor gradiente, multiplicado pelo x' e y'. Né? O x' e y' lá de funções vetoriais é o r', ou seja, é o vetor tangente à curva, no caso aqui pra gente, a curva de nível. Então, o que essas expressões me dizem? Que o gradiente multiplicado pelo vetor tangente r' é igual a zero. Com essa multiplicação e o produto escalar, lá de GA a gente sabe que isso significa que os dois vetores são perpendiculares nesse ponto que eu estou analisando. Então, essa última expressão do print aqui que eu coloquei para vocês, diz o quê? Diz o que está nessa figura. Que se eu pegar o vetor tangente à curva, que é esse azul bem céu aqui, e o vetor gradiente, eles vão ser perpendiculares. Agora, vale uma observação. Aqui eu tudo estou falando de uma função qualquer, não dei uma fórmula para f, não dei um valor exato para k. Então, eu peguei uma função qualquer, uma curva de nível qualquer, para mostrar para vocês que essas contas valem para toda situação de uma função de duas variáveis, que a gente consegue achar as derivadas parciais, já que eu preciso do gradiente, e para qualquer valor de curva de nível, tá? Então, a conclusão é, sempre que a gente tiver
nesse contexto, o vetor gradiente é perpendicular ao vetor tangente a uma curva de nível. Mas se ele é perpendicular ao vetor tangente, ele é, em particular, perpendicular à curva de nível. Tá bem? Nesse ponto P que a gente está analisando. Então, conclusão. Essas duas observações, elas falam pra gente que a função f cresce mais rápido em direção do vetor gradiente, que esse vetor ele é perpendicular às curvas de nível da função. Tá? Então, por que isso é importante? Vou dar dois contextos. No livro eu recomendo vocês lerem, tem mais detalhes. Primeiro, em topografia. Então, suponha que eu tenho uma montanha, a gente já viu lá no começo de estudo de curva de nível, que a montanha não é interessante a gente representar ela por uma foto, né, assim, de frente com ela, porque você mostra o que acontece na frente dela, mas a frente de trás você perde informação. Então, nos livros, topografia é muito representada através de curva de nível, tá? Então, no morro, se eu tenho uma função que representa a altura acima do nível do mar num ponto qualquer de coordenadas, e a gente quer descobrir a curva de aclive máxima, ou seja, mais inclinado para subir. Aquela curva eu estou subindo a montanha e eu não quero subir para mais inclinada, né? Eu quero ir para uma mais tranquila na minha trilha. Então, para eu descobrir a de aclive máxima, o que é a de aclive máxima? É mais inclinada, ou seja, é a direção onde a minha função varia mais rapidamente. Então, vai ser a direção do vetor gradiente, pela primeira observação que a gente estudou. Então, eu estou no ponto de início da minha trilha, tá? Eu estou aqui, bem perto de onde, no primeiro ângulo de 90 graus, aqui perto da seta, e eu sei que eu vou ter que ir na direção do vetor gradiente. Só que direção é essa? Na observação 2, a gente viu que é a direção que é perpendicular à sua curva de nível. Portanto, eu entro aqui na minha trilha de forma perpendicular. Daí eu sei como que eu vou, né, para a segunda curva de nível. Eu sei que eu tenho que entrar perpendicular a ela de novo, porque eu tenho que ir na direção do gradiente. Então, vai fazendo ângulos de 90 graus para interceptar cada curva de nível e vai unindo essas entradas em cada curva de nível através de uma curva. E daí vocês acham a curva de maior crescimento, tá? Essa é a curva desenhada em azul. Agora vamos pensar no contexto de otimização. Eu já falei com vocês que é o meu contexto de pesquisa, tem muita coisa, é uma teoria grande. Aqui a minha ideia é dar uma pincelada para vocês do que está por trás dos algoritmos de otimização. Então, o que é otimização, pessoal? Vou dar uma ideia assim, tem vários contextos, tá? Mas imagina que vocês estão numa linha de produção de carro, né? Uma linha automobilística. Vocês têm muitos funcionários, têm várias etapas para produzir o seu carro e você tem as estações de trabalho, né? Então, o que são as estações de trabalho? São estações com alguns funcionários e essas estações são responsáveis por algumas tarefas aí na montagem do carro. Então, o que eu tenho que levar em consideração aqui? Eu tenho que decidir, né? Quem é um engenheiro de produção da fábrica, por exemplo. Quantas estações de trabalho eu vou criar para eu dar conta de todas as tarefas que eu tenho que realizar, quais os funcionários que eu vou colocar nessa estação de trabalho, quais os funcionários, né, que têm mais aptidão para essa tarefa ser realizada. Eu tenho que levar em consideração precedência entre as tarefas, porque se eu estou na estação de colocar o vidro na porta do carro, eu já tenho passado pela estação de colocar a porta no carro, né? Então, tem uma precedência, tudo isso dá um problema grande de otimização. Então, nesse contexto, um problema de otimização, né, uma função a ser otimizada poderia ser como é que eu faço a otimização dessa linha, como é que eu aloco pessoas, tarefas, levo em consideração precedência e minha linha funcione bem. Só que aí supõe o seguinte, no contexto comercial, né, sempre chegam novas demandas, chega mudança exigida pelo chefe ou pelo mercado. Então, como que eu posso reotimizar essa minha linha de produção mudando o mínimo possível? Né, porque grandes mudanças afetam, né, a qualidade da linha. Ninguém quer parar a linha de produção, por exemplo, tá? Porque isso é prejuízo. Então, como que eu vou reotimizar, de acordo com uma nova exigência do mercado, a minha linha de produção? Uma ideia seria como é que eu vou reotimizar ela, minimizando o número de estações a mais, estações de trabalho. Tá? Então, aqui o que a gente tem? A gente tem um problema de minimização, eu tenho uma função que eu vou otimizar e eu quero minimizar uma medida, sujeita a outras condições que eu já expliquei para vocês
anteriormente, tá? Então, esse é um contexto de otimização. Então, a otimização, a gente sempre tem uma função objetiva, no meu caso era minimizar o número de estações de trabalho extra, sujeita a algumas restrições, tá? De precedência entre as tarefas, as escalas dos funcionários e tudo mais, tá? Então, em geral, tem muitas variáveis, tá, pessoal? Os problemas reais são problemas grandes. Aqui eu vou colocar um problema pequeno só para exemplificar para vocês. Então, nesse contexto, eu tenho duas variáveis, até para que a gente consiga desenhar. E as minhas duas variáveis são x e y. Qual é o meu problema? A minha função objetivo, eu quero maximizar a função 16x mais 10y, que está ali perto do desenho, sujeita a duas condições. A primeira é que 2x mais y seja menor ou igual que 6, e a segunda é que 2x mais 2y seja menor ou igual que 8. Isso são as condições do meu problema, tá? Nesse meu contexto que eu estou trabalhando aqui, que é um contexto de produção de mesa e cadeira, que uma vez eu usei numa dinâmica com alunos, num curso de otimização. Nesse contexto, essa é a minha medida de otimização, e eu tinha essas duas restrições, tá? O que a gente faz? Primeira coisa, eu tenho que descobrir onde que eu posso pegar o x e o y para achar a melhor solução do meu problema. Então, a gente tem que fazer a região factível. Como que a gente faz a região factível? Essas duas restrições e inequações aqui, elas me dão o contexto, né? Elas falam para mim o seguinte, ó, você pode pegar x e y aqui. Então, eu vou ver, respeitar a primeira, que é 2x mais y menor ou igual que 6, que vai ser essa linha verde, essa reta verde, para esquerda, e a azul, que é 2x mais 2y menor ou igual que 8, dela também para a esquerda dela. Lembrando que o x e o y são valores positivos, porque estou tratando aqui de número de mesa e número de cadeira, tá? Então, a minha região factível, se eu pegar a interseção de tudo, vai ser essa parte amarela aqui. Então, é aqui que eu posso encontrar minha função objetiva. Andresa, mas o que isso tem a ver com cálculo 2? Vamos pensar. Eu quero descobrir o melhor valor dessa função. E é um problema de maximização. Então, se eu quero maximizá-la, eu quero ver onde ela mais cresce. Então, eu vou caminhar na direção do vetor gradiente, que é o que a gente concluiu por aquela primeira observação. Quem é o vetor gradiente dessa função? A função é 16x mais 10y. Se a gente derivar com relação x, eu vou ter 16 na primeira coordenada do vetor gradiente. Se eu derivar com relação a y, eu vou ter o 10, né? Então, 16, 10 é um vetor gradiente. Se a gente for dividindo ele, então eu vou dividir aqui por 8, tá? Se eu dividir por 8, esse vetor vai ter a mesma direção do vetor 2, 10 dividido por 8, tá? Que é a mesma coisa de 2, 5 quartos, né? Se dividir o 10 por 8, é a mesma coisa de dividir 5 por 4, tá? Então, se vocês colocarem esse vetor gradiente, enxergar ele aqui nessa região factível, então vai ser um vetor que em x eu tenho 2 e em y eu tenho um pouquinho mais que 1, tá? Então, se eu andar na direção desse vetor gradiente, perpendicular às curvas de nível, então qual que seria a curva de nível? Se a gente colocar esse vetor gradiente aqui de 2 e um pouquinho mais que 1, já que eu sei que as curvas de nível têm que ser perpendicular, então eu vou fazer retas em cima desse desenho, dessa região factível, perpendiculares a esse vetor gradiente, tá? Então, se a gente for passando sempre essas curvas de nível, façam o desenho vocês, onde que a gente vai chegar? O último ponto que eu vou interceptar essa região amarela é o ponto 2, 2, tá? O x igual a 2 e o y igual a 2. Então, eu fui caminhando nas curvas de nível e fui na direção do vetor gradiente. Se o último ponto
factível, né? É possível de encontrar. Foi o xy igual a 2, 2. Então, significa que esse é o valor que maximiza a minha função. Esse é o valor ótimo da minha função. Então, nesse contexto de produção de cadeira e de mesa, o meu contexto ótimo é produzir 2 cadeiras e 2 mesas, para maximizar essa função 16x mais 10y, tá? Então, a gente obteria, por exemplo, 16 vezes 2 dá 32, 10 vezes 2 dá 20, então o valor máximo dessa função é 52. Para qualquer outro valor de xy dentro dessa região, ou na borda, né, dessa região amarela, vocês não vão encontrar um resultado melhor do que 52. Tá? Então, aqui é uma pincelada do que acontece em otimização. Lógico que quando a gente tem problemas grandes, a gente não desenha na mão, né? Se eu tiver uma função de 3 variáveis, se tivesse um z aqui, já não daria para desenhar a região factível de um jeito tão fácil, né? Ainda dá em 3D, mas se eu tiver 4 variáveis, a gente não consegue mais desenhar. Mas sempre essa ideia vai guiar os algoritmos de otimização. Então, não importa o número de variáveis que você tenha, mesmo que você não consiga desenhar, a direção de maior crescimento da função ainda vai ser na direção do vetor gradiente, mesmo que ele tenha 5 coordenadas, se a gente tiver uma função de 5 variáveis. Tá? Então, isso que tem que ficar claro. Aqui é um contexto que a gente consegue enxergar, mas quando eu aumento o número de variáveis, isso não muda, tá? O vetor gradiente sempre dita a direção de maior crescimento ou maior decrescimento a minha função, tá bem? Quem tiver curiosidade, pessoal, para aprender um pouco mais de otimização, eu avisei na outra turma de cálculo 2 e vou avisar na de vocês. Eu posso dar um mini curso aí de umas 3 horas, tá? Uma introdução dos conceitos de otimização, a gente divide em 2 dias, fora do horário de aula. Eu me disponibilizo, tá? Para vocês entenderem um pouco o que é a otimização e o contexto, né, que a gente trabalha, os problemas que a gente resolve, é uma área bem legal. Então, eu estou à disposição, se vocês tiverem aí, se organizem, mandem mensagem e me procurem, que a gente pode marcar um dia para falar mais sobre isso, tá? Eu posso ver lá na UVLA se a gente consegue uma emissão de certificado, para vocês terem isso, né, como um ativo no currículo de vocês. Enfim, se organizem, só não deixem para o final do semestre, porque daí é ruim para vocês e é complicado para mim também, tá bom? Aqui, só uma figura no caso de minimização, né? Lá no último exemplo era maximizando, nesse é um problema de minimização. Então, eu tenho a minha região factível, essa região, esse polígono, né, cinza, e eu tenho agora o meu vetor gradiente, o vetor C, ele está aqui embaixo. Então, veja que ele está saindo da origem. Se eu quero minimizar, o que a gente viu nessa aula? Que eu tenho que ir contrário ao meu vetor gradiente. Então, eu tenho o vetor gradiente aqui, eu vou pegar curvas de nível da função. Eu sei que tem que ser perpendicular ao vetor gradiente. Então, é como se você pegasse canetas, como eu faço com vocês em aula. Põe uma caneta perpendicular à direção desse vetor gradiente. Vai pegando várias canetas, porque as curvas de nível tem que ir andando aqui com valores diferentes. Se vocês forem pegando perpendiculares ao vetor gradiente, vocês vão ver que a última interseção que vai ser feita é nesse ponto x estrela ali na parte superior do gráfico, tá? Então, esse ponto x estrela vai ser a solução ótima do meu problema, ou seja, se o meu problema é dado por essa região factível, esse x estrela é onde eu consigo o menor valor dessa função, tá bem? Bom, então é isso. Bom estudo para vocês. Quarta-feira a gente se vê. Qualquer coisa, é só me escrever. Bom feriado e até a próxima.